Fala, investidor! Tudo bom com você? Que quem fala é o Daniel Varenga, o investidor raiz. E hoje nós vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou te explicar aqui o exato passo a passo para você iniciar seus investimentos da maneira correta, para você não cometer nenhum erro desnecessário que possa fazer com que você perca dinheiro no início. Eu vejo muita gente que está começando, indo pelo caminho errado, perdendo muito dinheiro. Então, vem comigo nesse vídeo até o final, pois eu tenho certeza que se você seguir essas orientações, é absolutamente impossível de você perder dinheiro na bolsa, começando dessa maneira. Então, se você gostou do tema desse vídeo, já aproveita para você se inscrever no canal, para você estar por dentro de novos conteúdos, ativando aí também as notificações. E por último, mas não menos importante, não se esqueça de deixar a likezeira, pois me ajuda demais quando você clica aí no botão de curtir e não custa nada. Valeu? Então vamos lá! Qual que é o passo a passo, né, para você começar os seus investimentos? Você que está aí do zero, não sabe o que fazer, está totalmente perdido. Primeira coisa que você vai fazer é o que a gente chama de reserva de emergência. Isso aí é clichê, mas realmente é necessário que você tenha uma reserva. Então a reserva, na verdade, ela não se trata de investimento. Como o próprio nome já diz, reserva de emergência. É um dinheiro que você vai deixar disponível para caso você tenha qualquer tipo de problema eventual, para que você não tenha que parar o seu projeto, né? Porque vale ressaltar que investimento é algo que você vai fazer pensando no seu futuro, no futuro dos seus familiares, das suas gerações. Então é um projeto para você conseguir chegar à sua aposentadoria, ter uma aposentadoria muito mais digna se comparada com depender do INSS. Então a primeira coisa que você tem que estar ciente é que é um projeto de longo prazo. E além disso, né, para você não ter que interromper esse projeto, é importante que você tenha reserva. Como que eu vou construir essa reserva, Daniel? A reserva de emergência é um valor que você vai deixar ali separado, vai depender muito de qual que é o seu perfil. Por exemplo, se você é um funcionário público que tem muita estabilidade na sua carreira, você pode trabalhar com uma reserva de mais ou menos 3 a 6 meses do seu custo de vida. Então vou dar um exemplo aqui. Se o seu custo de vida é R$5.000, 3 vezes 5, 15 mil. Você teria que separar ali, no mínimo, 5 mil. Se você tem uma carreira um pouco mais volátil, digamos assim, se você é um empreendedor, não tem um salário fixo, está em um cargo que tem uma rotatividade maior, o que você pode fazer é uma reserva de, no mínimo, 6 meses a 1 ano. Então, ali, você vai fazer o mesmo cálculo. Meu custo de vida é X, eu vou separar ali, no mínimo, 6 meses. Esses valores você tem que deixar em renda fixa. São investimentos onde você precisou do dinheiro, você vai sacar sem correr nenhum tipo de risco. Então, por exemplo, você teria a opção do Tesouro Selic, teria a opção de um CDB, 100% CDI com liquidez diária. Não precisa inventar moda nesse tipo de investimento. O objetivo da reserva não é você ter o melhor retorno. Eu nem considero esse investimento. A reserva ela é simplesmente para você não correr nenhum risco desnecessário que faça com que você tenha que tirar o seu dinheiro dos seus investimentos de longo prazo, para não atrapalhar de fato o seu projeto. Outra observação muito importante: 90% de quem fala de reserva vai te orientar o seguinte: você só deve começar a criar uma carteira de longo prazo, investir de verdade, né, a partir do momento que a sua reserva estiver pronta, tá? Isso sim é uma possibilidade, mas eu entendo, né, eu vou um pouco na contramão do que a maioria diz, que às vezes para a pessoa, até ela fazer a reserva, ela perde muito tempo de aprendizado, por exemplo, na bolsa, tá? Então o que eu sugiro você fazer? Você vai direcionar grande parte dos seus recursos, por exemplo, 80%, 90% dos seus recursos que você for poupar mensalmente para a sua reserva, e vai direcionar uma outra pequena parcela para a carteira de longo prazo. Por que isso? Na verdade, vai dar até pouquíssimo dinheiro que você vai jogar para essa carteira de longo prazo, mas eu considero que o quanto antes você ter pele em risco, né, que a gente chama de skin in the game, melhor, porque na prática a gente aprende mais rápido. Então, às vezes a pessoa vai ficar esperando, até eu fazer a minha reserva, às vezes a pessoa nunca vai começar a investir, por exemplo, na bolsa de valores, porque ela fica desanimada com esse negócio de fazer reserva, e desanima. Então, faz os dois, na minha opinião, é muito viável você fazer os dois, mas é claro, focando a maior parte dos seus recursos para reserva de emergência. Dito isso,
Como que a gente vai começar agora essa carteira de longo prazo, Daniel? O que eu faço aqui? Primeiro, você tem que abrir conta em uma corretora, né? Eu vou deixar aqui no card, tem vídeos aqui onde eu mostro como comprar ações em várias corretoras. Vou deixar no card, vou deixar também na descrição desse vídeo. Se você estiver preocupado com isso, não se preocupe, é bem simples, tá? Então abriu conta na corretora, preencheu ali seu perfil, tudo certinho, já está apto para poder comprar as ações. Primeiro, os ativos que você vai começar, na renda variável, eu sugiro que você comece com os ETFs, tá? ETFs quer dizer Exchange Traded Funds, basicamente são fundos negociados em bolsa. Então, ao invés de você investir, por exemplo, num fundo multimercado, tá investindo numa previdência privada, o fundo negociado em bolsa, se você escolher um bom ETF, você certamente vai ter bons retornos e, além disso, você não vai ficar pagando uma taxa de administração extremamente alta. Então, sempre que você investe em um fundo de gestão ativa, você deixa muito dinheiro na mesa porque você paga uma taxa de administração muito alta e o retorno, na maioria das vezes, não é um retorno muito bom. Então você pode fazer isso através dos ETFs. E qual que é a estratégia que você vai utilizar? Outra coisa importante eu ressaltar que muitas vezes a pessoa começa na bolsa, às vezes achando que é só comprar na baixa e vender na alta. Então começa a fazer day trade, swing trade. Não utiliza essas estratégias especulativas. A estratégia que você vai utilizar é o buy and hold, é comprar e segurar. Então, basicamente, todos os meses você vai poupar uma parte da sua renda e vai comprar alguns ativos. Na hora de desenhar a sua carteira, né, antes de comprar tudo, é importante que você desenhe a sua carteira. Como você está começando, é melhor você ter um perfil o mais conservador possível. Então eu sugiro, né, quanto mais conservador você for, mais renda fixa você vai colocar dentro dessa carteira. Mas na carteira de longo prazo também renda fixa, Daniel? Também renda fixa. Pelo menos até você ir se acostumando com a volatilidade do mercado. Porque não adianta você colocar dinheiro lá na bolsa e renda variável, como o próprio nome já diz, varia para cima e para baixo. Na hora que a bolsa começar a cair, você ficar preocupado, você perder o sono. Então o investimento é para te dar tranquilidade, não é para você ficar preocupado. Então eu sugiro, essa carteira de investimentos ela tem que ser de acordo com o seu perfil. Se você é um cara mais conservador, coloca aí no mínimo 50% na renda fixa e os outros recursos você pode direcionar para os ETFs. Falando aqui de ETFs, dessa montagem da carteira, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você ter acesso ao meu curso gratuito, onde eu te ensino na prática como você montar essa carteira com esses ativos, tá? Montar uma carteira com ETFs e com renda fixa, tá? Não vou me aprofundar muito nisso, mas primeiramente, né, digamos assim, você pode começar dessa forma que você certamente vai ter retornos superiores a qualquer investimento tradicional. Então clica aí, destrava seu acesso, que é tudo gratuito. Então lembrando, você vai desenhar sua carteira, vai começar pelos ETFs. Quando a gente fala de ETFs, eu sugiro fortemente que você comece pelo IVVB11, o Divo 11 e talvez o Bova 11, tá? Que são ETFs, um deles replica a Bolsa Americana e você ainda consegue se expor ao dólar indiretamente. O outro replica o índice de dividendos das empresas que mais pagaram dividendos aqui do Brasil e o terceiro replica as maiores empresas da nossa bolsa, tá? Então com esses três ETFs, mais a renda fixa, você consegue estruturar uma carteira top e eu explico tudo isso no curso gratuito, tá? Então quanto a isso, bem tranquilo. Daniel, então eu já entendi que eu começo carteira um pouco mais conservadora, porque eu estou aprendendo, vou pelos ETFs, porque os ETFs eles são muito diversificados, né? Quando a gente compra, por exemplo, um Bova 11, ele está R$101, então com R$101 você consegue investir em 80 empresas aproximadamente. Então é bem tranquilo, tá? Não tem, é uma carteira muito diversificada e você consegue investir com baixíssimo risco. E aí, Daniel, o que eu faço após isso? Né? Eu já entendi que o Bova está diversificado, mas o Bova ele tem a desvantagem, o ETF aqui no Brasil ele não paga dividendo. Então, para você aposentar e viver de renda, é importante você conseguir investir em ativos que paguem dividendos. Só que o grande problema é, quem está começando, em vez de ter a humildade de começar ali pelos ETFs e tudo mais, já quer montar a melhor carteira do mundo. E aí que a pessoa toma decisões erradas, né? Às vezes compra empresa só porque está pagando muito dividendo, às vezes investe em uma ação só porque ela está valorizando ou porque está caindo muito, investe em fundo imobiliário só porque o PVP está baixo, o dividend yield está alto. Então isso aí são clichês
que eu vejo aí muita gente que está começando a perder dinheiro. Você não precisa começar dessa forma. Eu sempre ressalto aqui que a carteira de investimentos é uma maratona. Não é uma corrida de 100 metros que você em 6 meses tem que ter a melhor carteira do mundo. Você precisa começar e não correr risco. E se você já tem um retorno melhor que a média dos investimentos tradicionais, você já tem que estar muito contente com isso, não é mesmo? Então, continuando, né? A partir do momento que você estruturou essa carteira, que é uma carteira defensiva, você vai começar a investir em conhecimento, caso você queira você mesmo saber analisar e compor a sua carteira de investimento. Se você não tem paciência, não quer estudar, porque para você ter um retorno acima da média, o que eu estou te ensinando é para você ter um retorno na média do mercado, tá? Para você ter um retorno acima da média, você tem que ter um conhecimento acima da média. Então isso aqui requer muito estudo e muita prática e tempo de mercado. Então assim, você tem duas opções, né? Quando é isso? Você tem 3 opções, na verdade. Ou você vai se dedicar aos estudos. A segunda opção, você pode ter um acompanhamento de um especialista. E falando de acompanhamento, caso você queira ter o meu acompanhamento para montar a melhor carteira possível para você ter os melhores retornos e chegar nos seus objetivos mais rápido, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para você ter acesso ao meu programa de consultoria. É só você clicar, você vai entrar em contato comigo via WhatsApp e por lá eu vou te explicar como que funciona. Mas então, tem a opção de você mesmo se dedicar, investir em conhecimento, estudar bastante, ou ter o meu acompanhamento aqui, por exemplo, ou de algum outro especialista. E terceiro, você tem a opção de manter essa carteira mais simples, né? A carteira defensiva, com certeza também você vai conseguir um retorno ok, tá? Então, aí você vai analisar o que você vai fazer. Ah, Daniel, eu quero estudar, quero aprender, eu quero melhorar cada vez mais a minha carteira. O que eu faço depois disso? Aí você pode começar a estudar os fundos imobiliários, tá? Os fundos imobiliários é uma forma de você investir em imóveis através da nossa bolsa de valores. Quando você for investir em fundos imobiliários, eu sugiro você começar os seus estudos pelos maiores fundos do IFIX. O IFIX, se você não sabe, é um índice composto pelos maiores fundos imobiliários da nossa bolsa. É como se fosse o Ibovespa, só que em vez de ser empresas, são fundos imobiliários, imóveis. E aí você vai analisar os maiores. Por quê? Porque os maiores são mais seguros, os maiores são mais diversificados. E eu sugiro fortemente você começar pelos fundos de tijolos, fundos que têm imóveis dentro do seu portfólio, tá? Porque com os fundos imobiliários, eles são menos voláteis se comparados se você começar direto nas ações, e eles já vão te pagar um dividendo todo mês isento de imposto de renda. Então é um mecanismo sensacional para você iniciar na bolsa. E terceiro, né, o último passo, né, é você aprender sobre ações. Aí você começou a estruturar fundo imobiliário, já está com uma carteira legal de fundo imobiliário, aí você pode migrar os seus estudos para ações, que são ativos um pouco mais complexos de se analisar e que também tem mais potencial de retorno no longo prazo, caso você selecione os ativos corretos e utilize a estratégia correta. Na hora das ações, eu sugiro a mesma coisa. Vai ali no Ibovespa, olha quais são as maiores do Ibovespa, filtra por empresas que deram lucro nos últimos 10 anos. Daniel, a empresa que deu prejuízo nos últimos 10 anos é ruim? Não, mas são ativos mais arriscados. Então pega dentre as maiores as empresas que deram lucro nos últimos 10 anos e começa o seu estudo por lá, porque certamente você vai começar de uma maneira muito assertiva a construção da sua carteira de ações. E depois disso, se você quiser migrar também para investir lá fora, no exterior, você aprendendo a analisar as ações do Brasil, lá fora tem algumas diferenças, mas você vai conseguir também analisar essas empresas. É claro que vai requerer também você aprender um pouco sobre inglês, mas teria essa possibilidade também no último nível você já partir para lá. Lá fora também tem ETFs, né? Se você não quiser começar analisando as empresas, você pode usar esse mesmo caminho aqui do Brasil. Começar por ETFs, depois os REITs, que são os fundos imobiliários americanos, depois as ações americanas, seguindo essa mesma estratégia que eu acabei de explicar para você aqui, falando de Brasil. Então, basicamente, assim que você vai iniciar seus investimentos, reserva de emergência, uma carteira composta por renda fixa, mais ETFs, depois você vai entrar aos poucos nos fundos imobiliários e aí depois você vai entrar nas ações e caso queira você tem a última opção depois de entrar lá no mercado exterior. Lembrando que você não precisa ter pressa para fazer isso, só com a primeira carteira que eu acabei de explicar aqui, que é a carteira de ETFs mais renda fixa, que tem um curso gratuito meu que você já consegue investir com total tranquilidade. E aí caso realmente
realmente você goste de estudar, você queira se aperfeiçoar, o caminho é esse que eu tô te passando aqui, sem dúvida alguma seria um caminho muito assertivo para você investir sem correr nenhum tipo de risco desnecessário. Então eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se ficou alguma dúvida, se você quer ter o meu acompanhamento, Daniel, isso aqui vai dar muito trabalho, eu prefiro ter o seu acompanhamento, vai ter aqui o link na descrição da consultoria. E qualquer dúvida eu tô aqui à disposição, é só você deixar aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo, até a próxima, tchau, tchau!